A paz do Senhor, tudo bem? Então, hoje eu vou, nesse tutorial aqui, a gente vai ver como que faz esse pequeno livro, que ele vai fazer parte de uma bíblia gigante que nós vamos montar. Então, o que que é a ideia? É dentro dessa bíblia gigante, nós colocarmos os livros, mas com caixinha de leite, os livros pequenos, né, da Bíblia, os livros da Bíblia dentro dessa Bíblia gigante que vamos fazer com a caixa de TV. Então, essa caixinha aqui, ela é bem simples de fazer. Nós vamos precisar, então, de EVA. Como nós vamos dividir em Antigo e Novo Testamento e os grupos de livros da Bíblia, então nós vamos precisar de várias cores de EVA e vamos precisar, para fazer essa borda lateral, o papel laminado. Então eu optei pelo laminado dourado, porque eu acho que fica mais bonito, mais combinando mesmo com uma Bíblia, né? Depois de pronto, nós vamos colocar aqui qual livro da Bíblia que é, e aqui na frente também nós vamos colar algumas informações referentes a cada livro, tá bom? Então, nós vamos começar. Então, aqui a caixinha de leite, essa daqui é uma caixinha que tem tampa, algumas não tem. Então, as que não tem, não precisa tirar essa tampa. Nós vamos tirar porque essa tem e ela vai atrapalhar, não vai ficar um acabamento liso. Então, nós vamos começar também cortando essas orelhinhas aqui, só as de cima, as de baixo não precisa tirar. Nós vamos tirar essas, porque elas, pra ficar melhor o acabamento, mais liso. Então, nós vamos cortar essa orelhinha. Corta aqui. E corta do outro lado também. Então, vai cortar dos dois lados. E vai tirar essa tampinha aqui. Então, nós vamos tirar essa parte aqui, essa tampinha. Aqui. Vai ficar assim. Aí, vamos pegar o durex, essa fita larga aqui, e vamos unir para ele ficar bem juntinho. Então, a gente vai unir de um lado pro outro, pra ficar bem certinho. Então, aqui, ó, a gente vai unir de um lado para o outro. Unindo bem os cantinhos assim, ó. Para que ele fique bem lisinho, bem retinho. Fazemos isso dos dois lados, nas duas pontinhas, para ficar bem certinho. Então, aqui fazemos também e tampamos esse buraco que é da tampinha. Aqui, ó. Então, tampamos o buraco com fita larga e fechamos também, unimos os lados. Agora, nós vamos cortar o laminado. Nós vamos começar colocando o laminado, papel laminado por primeiro. Então, nós vamos medir aqui a medida da caixinha. Então, a gente vai medir assim. Aqui, nessa lateral da caixinha, ó, aqui vai dar 7,5 de largura. E toda essa extensão aqui a gente vai medir o lado de cima, a parte de cima, uma lateral e a parte de baixo. Uma lateral a gente não vai medir porque vai EVA. Então, a gente vai medir aqui, aqui, aqui e o fundo. E daí, assim como eu já mostrei, beleza? Então, aqui, essa parte de cima, a lateral e a parte de baixo, pra ficar com uma sobrinha pra gente dobrar aqui pra colar, vai dar 38 centímetros. E assim, a largura vai dar 7,5 centímetros pra sobrar um pouco pra gente dobrar, tá bom? Então, a gente vai dobrar ali, vai cortar. Olha, então aqui nós já recortamos a tira. E agora, vamos colar na caixinha do leite, tá? Então, nós vamos ver aqui, procurar deixar esta pontinha aqui
pra parte de trás do nosso livro, tá? Então, aqui nós vamos esticar a tira, vamos esticar ela e vamos medir aqui pra gente colocar. Então, olha, ela vai sobrar um pouquinho aqui e vai sobrar um pouquinho do outro lado também, tá? E vai sobrar também aqui nas laterais, olha. Então, não sei se dá pra ver. Olha, então ela vai sobrar aqui, toda essa parte aqui, ó, vai sobrar aqui e nas laterais e na pontinha, tá bom? Então, agora eu vou colar aqui pra gente terminar essa primeira parte. Olha, então aqui eu já encapei uma lateral à frente da nossa Bíblia, né? E a outra lateral. Aqui, olha, por dentro, pra ser mais rápido, eu usei o durex. Então, eu não tinha o durex largo, aliás, eu não tinha o durex fino, eu usei o durex largo mesmo. O que eu fiz? Eu cortei pra deixar ele mais fino, pra pegar só a pontinha aqui, pra não desperdiçar tanto tanta fita, né? Tanta fita larga. Outra opção pra colar também essas laterais, ó, aqui dá pra ver melhor, é colar com fita dupla face. Mas a fita dupla face, ela é um pouco mais cara, né? E não compensa muito. Então, essa foi uma opção, né? Colar com a fita larga mesmo, como se fosse um durex. E colar, né, aqui. Cola toda essa parte aqui pra ficar bem justinho. E aqui. Então, aqui, aqui e aqui. E aqui também, ó, tá vendo? Aqui também tá colado. E aqui também, tá bom? Dos dois lados. Então, agora, eu vou cortar o EVA. A medida do EVA, pra caixinha, a gente vai medir como? A gente vai medir sobrando 1 centímetro aqui na frente. Então, vai sobrar aqui 1 centímetro. Vai sobrar 1 centímetro aqui do outro lado. E vai sobrar 1 centímetro aqui na parte de cima. Então, essa medida, como que nós vamos fazer? Nós vamos medir aqui, sobrando 1 centímetro, a parte de trás, que é a largura de trás, e aqui, sobrando 1 centímetro. E a altura, nós vamos, então, observar ali, sobrando medir sobrando 1 centímetro em cima e 1 centímetro aqui embaixo, tá bom? Então, essa medida da altura do EVA, essa medida aqui, que é essa daqui, então, essa medida aqui da altura vai dar 19 centímetros e meio. E essa que nós vamos cortar uma peça só, medindo aqui, aqui e aqui, vai dar 28 centímetros de largura, tá bom? Então, eu vou cortar pra gente poder colar. Então, aqui, ó, eu tô com um EVA amarelo. A gente vai medir, então, 19 centímetros e meio aqui e mais 28 centímetros. Uma dica muito importante, sempre que for riscar o EVA, para ele não marcar, para não borrar, que às vezes até no próprio manuseio acaba borrando, é não usar nem o lápis e nem a caneta, é usar um palito de churrasco, de dente, qualquer palito. Então, usa um palito para marcar e não a caneta, tá bom? Então, aqui, quando eu vou medir os 19 centímetros da altura da caixinha, nós vamos medir lá. Já tá marcado aqui no meu EVA, não sei se vocês vão conseguir ver, mas aqui ele tá marcado já, a medida certa. A gente vai fazer o quê? Vai contar aqui da minha medida 1 centímetro pra dentro e vai fazer uma outra marca, que é a marca que vai ficar sobrinha nas laterais, tá bom? Olha, então aqui já tá recortado a medida, dá pra observar aqui que tem uma linha, né, que é a linha de corte. Então, aqui nos cantos, olha, vai ficar, então, 1 centímetro sobrando assim e 1 centímetro assim. Isso em todas as laterais, todas as bordas, tá?
Então, quando nós formos colocar a caixinha de leite, nós vamos colocar a caixinha, hora de colar, aqui, bem rente a essa marquinha aqui, ó. Então, nós vamos colocar aqui no cantinho e lá em cima no cantinho também, tá bom? Então, para que sobre dos dois lados. Então, como que nós vamos fazer para colar? Vamos pegar a cola quente, dá para ser a cola quente, a Tec Bond. A Tec Bond, ela fica um trabalho mais bonito, apesar dela ser um pouquinho mais cara. Mas dá para fazer com a cola quente também, sempre tomar cuidado, né, para não borrar, para não colar errado. Olha, então deixa eu mostrar ali, ó. Então, ela vai sobrar 1 centímetro em cada lado. E aqui, nós vamos fazer isso, nós vamos encapar em volta, tá bom? Então, eu vou colar e daí já mostro a caixinha como que ficou pronta. Olha, então aqui, essa caixinha já tá pronta, eu colei ela com a Tec Bond e essa outra aqui eu colei com a cola quente, tá? Então, são duas colas diferentes, o acabamento ficou bem parecido. O que eu me preocupo é que às vezes a Tec Bond pode não colar no laminado e ela soltar, tá bom? Então, tem que observar isso. Outra questão, aqui, essa sobrinha, às vezes no esticar o EVA também, ele acaba esticando mesmo, expandindo o EVA. Então, ó, aqui de um lado deu bem certinho as medidas de uma lateral, embaixo e em cima deu certinho. Mas quando eu fui finalizar, ele sobrou um pouquinho, ficou um pouquinho mais largo quando eu fui finalizar aqui nessa borda. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou medir aqui e vou recortar, vou medir, vou colocar a régua, né? Então, vou colocar a régua lá, assim, e vou medir 1 centímetro, vou marcar e vou recortar, tá bom? Então, aqui estão, né, as duas caixinhas prontas. Aqui eu já cortei, já deixei certinho 1 centímetro cada lado, tá? Então, eu espero que tenha ajudado. Eu procurei no YouTube, procurei na internet como que montava, né, que faz tempo já que eu tô querendo uma Bíblia gigante para ensinar as crianças e não encontrei nenhum tutorial que explicasse bem assim como que fazia. Encontrei até num blog, de uma igreja, né, de algumas tias fazendo esta Bíblia, mas lá aparecia por fotos. Então, não era assim, explicando como que montava, e daí até eu fiquei na dúvida, como que fazia, tipo, a questão essas laterais, se fazia assim, ou se fazia reto, né, sem parecer um livro. Pensei também na possibilidade de estar encapando com TNT, mas com o TNT não teria como fazer essa bordinha aqui e nem essa beira dourada. Então, optei por fazer assim no EVA mesmo, porque o EVA, eu acho que ele fica mais bonito, né? Ele fica mais bem acabado, né, do que o TNT. A borda dá pra fazer como a borda da Bíblia mesmo, né, no prata ou no dourado. E a gente também fica melhor pra colar depois as informações, porque aí a gente vai imprimir, né, vai imprimir no papel fotográfico e vai colar. Então, assim, ela fica parecendo um livro mesmo, né? Porque o livro, geralmente, a capa do livro, ele tem uma bordinha, ele é um pouquinho maior da Bíblia, né? Principalmente, ela é um pouquinho maior do que as folhas. Então, esse daqui vai ficar bem certo. E são 66 caixinhas que tem que encapar. Aí, cada grupo de caixinhas, de livros, né? Cada grupo de livros da Bíblia, como o Pentateuco, livros históricos, livro dos evangelhos, os evangelhos, né? O livro da Revelação, cada um, ele é classificado por cor. Então, depois que a gente fizer montar a nossa Bíblia, eu mostro, né, como que ficou, porque é uma ideia bem criativa. Já vi vários modelos na internet também. É bem criativo pra gente ensinar as crianças, porque às vezes a gente abre a Bíblia
e fala para a criança, abra lá no livro de Marcos, abra lá no livro de Isaías. A criança não tem dimensão o que é exatamente, né, esses livros que a gente fala dentro da Bíblia. Então, quando nós vamos explicar para elas até mesmo o que é a Bíblia, né, é importante ter esse visual, porque a criança ela aprende muito mais pelo visual do que nós falando. Então, tendo essa Bíblia gigante, que cada vez que for ensinar para a criança, hoje nós vamos estudar a história da Rainha Esther. Daí mostra lá para a criança que se encontra um pequeno livro, que se encontra no Antigo Testamento, né? Lá no livro de Esther. E vai lá e tira o livro de Esther para mostrar para a criança. E daí folheia também na Bíblia. Tá bom? Espero que tenha ajudado, que tenha contribuído de alguma forma, tá? Deus abençoe.